A Guerra dos 100 Anos foi um conflito significativo que ocorreu entre os anos de 1337 e 1453, envolvendo principalmente a França e a Inglaterra. Essa guerra deixou um legado profundo na história europeia e teve diversas causas, desenvolvimento complexo e consequências duradouras. Entre as mais importantes causas, nós temos a disputa pela sucessão do trono francês. A guerra teve início devido à disputa entre os reinos da Inglaterra e da França sobre quem tinha direito ao trono francês após a morte do rei Carlos IV. A ausência de um herdeiro direto gerou uma contenda entre as casas reais inglesa e francesa, levando a uma luta pelo controle do trono. Uma segunda causa foi o conflito territorial. A posse de territórios no continente europeu era outra causa fundamental da guerra. A Inglaterra possuía grandes extensões de terra na França, conhecidas como territórios angevinos. A França, por sua vez, buscava recuperar essas terras, aumentando a tensão entre os dois reinos. Uma terceira causa que podemos apontar foram as próprias questões econômicas e comerciais. O comércio e a economia também desempenharam um papel importante na guerra. A Inglaterra dependia fortemente da exportação de lã para a França. Mas, após conflitos comerciais, a imposição de tarifas francesas, as relações comerciais se deterioraram, contribuindo para o início das hostilidades entre a Inglaterra e a França. A Guerra dos 100 Anos foi marcada por uma série de batalhas e campanhas militares. Inicialmente, os ingleses tiveram vantagens significativas, principalmente devido à habilidade tática e ao uso eficiente do arco longo inglês. A Batalha de Crécy, em 1346, e a Batalha de Poitiers, em 1356. Foram vitórias importantes para a Inglaterra, resultando na captura de diversos líderes franceses. No entanto, ao longo do tempo, os franceses começaram a se reorganizar e a se fortalecer. Um dos momentos decisivos ocorreu durante o reinado de Carlos VII da França, quando a jovem camponesa Joana d'Arc emergiu como uma líder militar e inspiradora. Joana d'Arc ajudou a levantar o cerco de Orleans no ano de 1429 e teve um papel crucial na coroação de Carlos VII, reacendendo o espírito nacionalista francês. Porém, ela acabou sendo capturada pelos ingleses e queimada viva na fogueira. Entre as mais importantes consequências da própria Guerra dos 100 Anos, nós temos o declínio do feudalismo. A Guerra dos 100 Anos desempenhou um papel importante no declínio do sistema feudal na Europa. A necessidade de exércitos profissionais e bem treinados levou ao fortalecimento do poder centralizado dos monarcas e ao desenvolvimento de exércitos permanentes. Outra grande consequência foi o desenvolvimento da identidade nacional. O conflito estimulou o sentimento de identidade nacional tanto na França quanto na Inglaterra. Outra grande consequência foram os avanços militares. A guerra também foi um catalisador para os avanços tecnológicos e táticas no campo de batalha. Novas táticas, como o uso de artilharia, surgiram, assim como o desenvolvimento de armas de fogo mais eficientes. Esses avanços tiveram implicações duradouras para as futuras guerras europeias. Uma quarta grande consequência foi a reconfiguração territorial. A guerra resultou em mudanças significativas no mapa político da própria Europa. A França conseguiu recuperar grande parte dos territórios que haviam sido perdidos no início do conflito, e a Inglaterra manteve apenas a região de Calais como território continental. Em resumo, a Guerra dos 100 Anos foi um conflito complexo que envolveu questões de sucessão do trono, territórios e comércio. O desenvolvimento dessa guerra ao longo de um século teve impacto profundo na Europa, influenciando desde a estrutura política até os avanços militares e o sentimento de identidade nacional. Assim como vocês viram, essa guerra impactou profundamente a história das sociedades humanas. Mas, se ainda falta algo para ser compreendido, procure
ver as minhas outras videoaulas relacionadas sobre esse tema tão importante, inclusive para a nossa própria história e a formação de outros territórios na Europa. Valeu, pessoal, e até a próxima!